Olá, amados irmãos e irmãs, estamos aí para mais um encontro esta semana. Lembrando que semana passada nós falamos dos gestos, dos movimentos litúrgicos na Santa Missa e gostaria de pedir a você que não viu, volte lá, veja esse vídeo. É importante sabermos o porquê nós temos que sentar, ajoelhar, ficar de pé na Santa Missa, que não é que nós não somos manequins. Tem o seu significado. Então busque dar uma acompanhada no vídeo passado. Hoje nós iremos falar da vida de oração. Essa vida de oração que nós precisamos ter. Então eu te convido também a se preparar, para essa celebração e compartilhar desde já, para que outros possam também ver e absorver um pouco destes momentos de formação. Invoquemos a Santíssima Trindade para que nos fortaleça neste momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, amados irmãos e irmãs, a vida de oração. O que é uma vida de oração? A oração, vida do coração novo, e deve nos animar a cada momento, diz o Catecismo da Igreja Católica. A oração ela é aquilo que tem que nos mudar. Meu momento diante do Senhor, aquele meu momento de intimidade com o Senhor, isso deve mudar algo em mim. Então, a oração, ela deve nos recordar Deus, ela deve nos levar a Deus, a intimidade com Deus. É preciso nos lembrarmos de Deus com mais frequência do que se respira. Então nós temos a oração, ela deve ser isso. Ela deve nos levar a essa intimidade com Deus mais frequente do que o ar que nós respiramos. Nós temos tanta necessidade de respirar e essa deve ser a nossa necessidade de Deus. A oração tem que nos levar a isso. O Catecismo ainda nos diz assim: a tradição da Igreja propõe aos fiéis ritmos de oração destinados a nutrir a oração contínua. Alguns são cotidianos, tipo a oração da manhã, a oração da tarde, a oração antes das refeições, a liturgia das horas. Então, essas são cotidianas, essas orações que deveríamos estar fazendo. Infelizmente, tem pessoas que levantam, nem o sinal da cruz fazem, nem traçam o sinal da cruz sobre si para se abençoarem naquele dia que se inicia. O domingo, centrado na Eucaristia, é santificado principalmente pela oração. Olha só, o domingo santificado pela Eucaristia, ou centrado na Eucaristia, aliás. Ele é santificado principalmente pela oração. O domingo ele só é santificado pela oração. E o centro dele é a Eucaristia. O ciclo do ano litúrgico e suas grandes festas são os ritmos fundamentais da vida de oração dos cristãos. A tradição também nos diz, ela conservou 3 expressões principais da vida de oração. Esta formação eu vou ser bem rigoroso com aquilo que nos fala o próprio Catecismo, que eu peguei direto do Catecismo sobre a oração. Enfim, a maioria das nossas formações são diante do Catecismo, do direito canônico, daquilo que a Igreja nos fala, do missal romano. Então, sempre daquilo que é a realidade da Igreja, não é opinião do padre, mas é a Igreja que fala a nós. Então, a tradição da Igreja ela conserva 3 expressões principais na vida de oração, que são a oração vocal, a meditação e a oração contemplativa. 3, eu digo assim, um tripé na oração. A oração vocal, a oração meditativa e a oração contemplativa. Eu irei daqui a pouco explicar cada uma, falar um pouco de cada uma delas. Então, a característica fundamental desses momentos é o recolhimento do coração. A oração, ela brota do coração. Como nós ouvimos, tem a oração vocal, contemplativa e a meditativa, onde nós vamos meditar. Então vamos falar das expressões da oração. Primeiro, a oração vocal. Deus fala ao homem por sua palavra. É por palavras mentais ou vocais que nossa oração cresce. Mas o mais importante é a presença do coração naquele a quem falamos na oração. Então temos aqui isso é a oração vocal, que a nossa oração seja ouvida,
depende não da quantidade das palavras, mas do fervor de nossa alma. A oração vocal é um dado indispensável da vida cristã. Aos discípulos, atraídos pela oração silenciosa do Mestre, este ensina uma oração vocal, que é o Pai Nosso. Então Jesus não só rezou as orações litúrgicas da sinagoga, os evangelhos o mostram elevando a voz para exprimir sua oração pessoal da bênção exultante do Pai Nosso, do Pai até a angústia do Getsêmani. Jesus ele não só rezou as orações litúrgicas nas sinagogas. Jesus ele nos mostra essa oração vocal também. A meditação é sobretudo uma procura. O Espírito procura compreender o porquê, o como da vida cristã, a fim de aderir e responder ao que o Senhor pede. A meditação, ela tem que nos levar a isso. O Espírito ele vai nos levar a isso. Procurar compreender o porquê. É o momento que nós ouvimos o Senhor e nos colocamos meditando a sua palavra. Geralmente utiliza-se livro, dispõe-se de muitos momentos, a Sagrada Escritura também, nós podemos usar nas meditações, podemos usar imagens sacras nos momentos de meditação, os textos litúrgicos, escritos dos santos padres, esses padres espirituais, as obras de espiritualidade, livros que nos levam a essa intimidade com Deus. Então, como nós fazemos nos momentos de meditação? Você se retira e tem alguns, eu vou usar um termo, subsídios, algumas coisas que te amparam. Você lê um livro e vai meditar sobre aquele livro, ou até mesmo sobre a Sagrada Escritura, sobre um santo da igreja. Então, fazer a sua meditação. Lembrando que a meditação é, sobretudo, uma procura. O Espírito procura compreender o porquê e como da vida cristã, a fim de aderir e responder o que o Senhor pede. Então, isso que nós procuramos. Oração mental. O que é a oração mental? Santa Teresa responde dizendo: a oração mental, a meu ver, é apenas um relacionamento íntimo de amizade, em que conversamos muitas vezes a sós com esse Deus por quem nós sabemos e amamos. Então, a Santa Teresa nos fala que a oração mental, ela leva a esse relacionamento íntimo com Deus, nos leva a conversar com Deus, nos leva a essa intimidade com o Deus que nós amamos. A oração mental, ela busca aquele que meu coração ama, é Jesus e nele o Pai. A oração, ela tem que nos preencher. A oração mental, ela nos leva a essa intimidade, a um momento de relacionamento íntimo e de amizade com Deus. Isso é oração mental. A igreja, irmãos e irmãs, convida os fiéis a uma oração regular. A igreja ela faz esse convite a nós. A igreja faz esse convite a você. Lá no início eu falava, a liturgia das horas, a liturgia dominical, as festas do ano litúrgico, as orações diárias. Então a igreja ela nos convida a essa oração regular. Que não fiquemos presos somente no levantar e ir para o dia a dia. Ou se não, fazer no mínimo o sinal da cruz. A tradição cristã depende desses 3 pilares, como eu até havia falado. Eu volto até a reforçar um pouquinho, em síntese, para que nós entendamos sobre a oração, esse tripé, a expressão de oração. Oração vocal, fundada na união do corpo e do espírito, na natureza humana. Associa o corpo à oração interior do coração, a exemplo de Cristo,
que reza a seu Pai e ensina o Pai Nosso a seus discípulos. Oração vocal. A meditação é uma busca orante que põe em ação o pensamento, a imaginação, a emoção, o desejo. Tem por finalidade a apropriação crente do assunto meditado, confrontada com a realidade da nossa vida. A oração mental é a expressão simples do mistério da oração. É um olhar de fé em Jesus, é um olhar fixo em Jesus, é uma escuta da palavra de Deus, um silencioso amor. Então a oração mental, ela realiza a união à oração de Cristo, na medida em que nossa fé, na medida em que se faz participar do seu mistério. E por fim, a oração mental é a expressão simples do mistério da oração. É um olhar de fé fixo em Jesus, uma escuta da palavra de Deus, um silencioso amor. Realiza a união à oração de Cristo, na medida em que nos faz participar do seu mistério. Então está aí, amados irmãos e irmãs, o que é a vida de oração. Nós precisamos ter em nossas vidas esse momento de oração. Então o Catecismo da Igreja Católica, ele até indica que você puder adquirir o Catecismo, você vai aprender muito com isso. Você vai beber muito estudando o Catecismo da Igreja Católica. Então, agradeço a você que participou conosco, você que nos acompanha, que você possa compartilhar esta formação com seus amigos, com seus parentes, para que estes também possam ter uma vida de oração, seja ela contemplativa, seja uma oração mental, seja uma oração vocal. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.